Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Começando um Festival Inspira. Hoje vamos conversar com Mariana Camarote, psicoterapeuta corporal. A Mari trouxe para o Brasil, quer dizer, não para o Brasil, né? Aqui onde eu estou em Portugal, mas a Mari levou para o Brasil o Body Mind Movement, que é um trabalho corporal muito bacana, de consciência corporal, de trabalho de desenvolvimento corporal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, já avisando vocês que todas as entrevistas estão no YouTube, no canal da Girls on Board, e também para quem quiser tá em formato podcast, porque às vezes a gente não tá muito afim de ficar vendo a cara dos outros e também não tem tempo e quer ouvir, então tá tudo também disponível em formato podcast em todas as plataformas de stream. Então a Mari tem que entrar aqui, ela me mandou mensagem, só avisando ela aqui para ficar mais fácil. E porque às vezes as pessoas ainda não sabem muito bem como mexer no live do Instagram, ainda é uma coisa nova para algumas pessoas. Mas bom, vamos conversar aqui. A Mari chegou com ela, Mana, super Mana, que por sinal está lançando um curso lindo sobre coluna, que acho que é super legal a gente ter conhecimento sobre a nossa coluna, sobre as partes separadas desse todo. Ai, ai. Então vamos ver aí a Mari aceitar o convite que eu mandei aí para ela entrar na conversa. Eu te mandei uma solicitação, Mari. Você tem que aceitar, clicar aí e falar, yes, tô dentro. Amanhã a gente tem a Satya Spindle, da Soul Soul, que trabalha com joalheria, mexe muito com pedras e cristais, então amanhã a gente vai falar um pouco disso. E na sexta-feira a gente tem a Carol Schrapp, que também, cara, ela trabalha com a apneia. A Carol ganhou o recorde de freediving. Carol é uma super mulher, assim, que desbrava as coisas. A Mari acho que não conseguiu. Vou mandar de novo para ela. Deixa eu ver. Tem um monte de gente aqui. Deixa eu ver, vamos lá de novo. Núcleo pulso. Opa, aqui, núcleo pulso. Vamos ver se agora vai. E é isso. Semana que vem tem também muita mulher bacana para conversar aqui com a gente. Cara, tem cada coisa interessante, né? Nesses papos que a gente tem tido aqui. Tanto papo que a gente se identifica, né? Aí, agora mandei. Só você dá um ok. Ah, e E aí, conseguiu, consegui. muito bem. Ainda estou aqui me adaptando a essas ferramentas. Não tem Dá- problema, não. Meu tripé também, peraí, rapidão. Dá uma ajeitadinha aqui também na minha. É isso. Que legal te ter aqui. Bom, enquanto Que isso, eu vou bom. apresentar Vai falando aí, rapidamente. funcionar meu tripé melhor aqui, rapidão. Tá bom. Vou apresentando um pouco a Mari. Então, a Mari é psicoterapeuta corporal. A Mari desenvolve esse trabalho já há bastante tempo, de um aprofundamento muito bonito no corpo, e trabalha com Body Mind Movement, que vai poder contar um pouquinho mais pra gente. Fora outras coisas que são super, né, bruxazinha, massa, né? A gente fica trocando essas nossas bruxarias, é tão legal, tão bom hoje em dia a gente estar aqui numa live podendo falar que a gente é bruxa. Pois é, né? Vamos falar para o mundo inteiro assumir? Sem problema Amiga, nenhum. meu tripé tá pau aqui, vamos ver. Tá. Ver se eu consigo, peraí. Se ele não tá parando muito, pé. Bom, além disso, uma coisa que a gente vai conversar muito aqui, a Mari, né, tem uma veia familiar aí bem potente, né? A Mari, eu não sei se vocês conhecem o Instituto Ser Humano, chama ISH. A gente vai conversar um pouco disso. O Instituto Ser Humano faz diversos trabalhos, trabalha muito com o Temascal no Brasil, né, que é a sauna do suor, a tenda do suor.
Então a gente vai poder falar também desse nascimento né, do reiki, do conhecimento todo do poder energético que a gente tem em nossas mãos, né, Má? Espera só mais um minutinho. Eu vou Tá com bom. muito apoio aqui embaixo do tripé. Agora vai, peraí. Você viu a gambiarra que está aqui na minha casa para falar com você, amiga. É só você mesmo para me pôr numa live. Que bom, que bom. Agora não tem muito como as pessoas fugirem desse momento É, virtual, não tem muito é como. meio estranho no começo, né? Para mim tá sendo estranho, assim. Eu dei uma recuada, sabe? Falei, putz, como que é esse negócio de ficar falando na tela e ter que dar aula e filmar e se ver, né? Meu trabalho é muito No no um corpo, a né? um, no contato com o corpo. Então, eu acho que também estou entendendo que eu também estou fazendo um corpo novo para poder trabalhar dessa maneira, né? Eu acho que é bem isso. A gente está se reestruturando de todas as formas e todo mundo se reencontrando nessa nova forma, né, de trabalhar. Bom, Sim. Má, que como as pessoas ainda não te conhecem, né, eu conheço pouco, queria que você contasse um pouquinho aqui da tua história. Você que nasceu em São Paulo, como que foi a criação, seus pais, como que foi a sua juventude? Você conhece um pouco dessa história, né? Eu vou contar então. Eu nasci em São Paulo, né? Numa família tradicional, sei lá, classe média, tranquila, assim. Minha mãe funcionária pública, meu pai dentista. E minha mãe muito ligada à política, né? Às questões sociais, assim. E meu pai, mais ou menos no começo da minha adolescência, começou a mergulhar na questão espiritual, assim, muito profundamente e fundou um espaço com amigos que é o Instituto Ser Humano, onde eles trabalhavam com xamanismo e com autoconhecimento. Então, assim, minha juventude, né, dos 15 anos em diante, foi uma juventude em que essa questão da espiritualidade, dos grupos, né, dos coletivos, sempre teve muito presente por causa do meu pai. Então, Uhum. desde cedo eu participava de cerimônias xamânicas e estava naqueles, né, em grupos e recebendo os xamãs, os professores, os maestros. Então, eu sinto que eu tive uma sorte, né, de crescer dentro desse ambiente, de receber toda essa sabedoria e de também viver uma série de conflitos e questões por causa disso, né, de estar muito nova, descobrindo um monte de coisa, enquanto a vida estava pedindo outras coisas, né? Outros movimentos, sair, estar com os amigos, uma vida mais mundana, assim. E por outro lado tinha toda essa influência, assim, eu ficava meio, sabe, será que eu posso ir beber, sair, fazer as coisas? Não, eu devo meditar e ficar, né, me centrando e tal. Então eu sempre tive esses dois lados e acho que com o passar do tempo foi se integrando, né? Acho que teve nossa parte Colégio Logos aí, que foi uma delícia, foi uma fase muito boa da vida, assim, onde muitos dos meus amigos de até hoje continuam, né? Então, acho que tive essa sorte, Veri, de começar por aí, e eu acho que esse começo aí com esses maestros, com o trabalho xamânico, participação, né? Sempre participando de cerimônias, de rituais de Temascal, de Vision Quest, de partilhas em grupo, né? Coisas muito dentro de um contexto da natureza, assim. Eu acho que isso foi meio que me chamando para a questão da cura, assim, né? Eu sempre fui muito ligada nisso. Como que a gente pode se curar? Como que a gente pode melhorar, né? E Uhum. pensando em mim, porque eu também, dentro do meu histórico de família, assim, dentro do padrão, eu não cabia muito dentro do padrão da minha casa ou das expectativas, acho que principalmente que a minha família tinha para mim, assim, sabe? Então, eu tinha muita dificuldade de ir bem na escola, eu me sentia super num outro mundo, não sabia, não conseguia aprender do jeito tradicional, assim. E eu sentia um desconforto muito grande no meu corpo, assim, um certo desencaixe, sabe?
Uhum. E eu acho que esse desconforto que eu fui levando e continuou comigo também quando eu fui fazer faculdade de psicologia, que foi uma grande abertura também, mas era um trabalho muito com o pensamento, assim, né? E eu ia sentindo em vários momentos da minha vida meio como se eu fosse abandonando o meu corpo, assim, sabe? Uhum. É quase como se eu estivesse saindo do meu corpo, assim. Então, eu acho que a minha busca de me organizar chegou por aí, né? Eu comecei a fazer curso de massagem quando eu estava dentro da faculdade, e aí eu falei, nossa, isso me traz de volta, sabe? E aí É legal foi isso que você assim uma colocou, luzinha. assim, de a vida foi te chamando, né, quando você era adolescente, te chamando para fora, você com o trabalho de dentro, né, e a vida, quando, óbvio, né, quando a gente é adolescente, está chamando mesmo para fora. E aí, quando a gente entra na faculdade, que eu discordo do sistema educacional, acho que a gente entra muito cedo na universidade, mas você foi se reconectando com aquilo que existia em você, que você ainda nem sabia direito como é que isso tudo se formava. Dentro desse processo, né, na faculdade de psicologia, eles abrem muito campo. Você não especifica, né? Você não vai para Freud, para Reich, para Jung, você tem todo um campo muito mais amplo. Como que você, dentro da faculdade, começou a direcionar a linha que você queria trabalhar? Eu acho que assim, as coisas para mim sempre vêm de um incômodo, sabe? Vem primeiro dessa sensação de, putz, tem algo errado e eu começo a achar que o errado sou eu, assim, depois é que eu vou entendendo os caminhos, mas dentro da faculdade tinha esse estudo muito denso, assim, a gente passava, sei lá, era período integral a faculdade de psicologia na PUC, eu passava 7 horas, 6 horas lá estudando um número gigante de mulheres, assim, e pensando a psicanálise, a filosofia, enfim, uma faculdade muito legal também. Mas de alguma maneira eu não conseguia absorver um terço daquilo que eu recebia, assim, e não tinha maturidade, né, para entender aquela complexidade do ser humano, tudo que a gente estuda dentro de uma faculdade de psicologia. Então eu tinha essa sensação de um desencaixe, né, sempre meio sentindo meio outsider, assim, e falava, putz. E aí, de repente, quando eu fiz esse primeiro curso de massagem, que foi no SEDES, né, Sapiente, que tem um trabalho muito forte de Reich, inclusive sua mãe, conheci lá, foi minha mestra. Foi através desse curso de massagem que eu comecei a falar, nossa, existe a possibilidade de se conectar o corpo com esse pensamento, né? Então foi um início assim para mim. Na faculdade de psicologia não tem um curso de psicoterapia corporal, a gente não estuda os corporalistas. Então eu Viagem. fui fazendo um caminho muito sozinha, assim. Eu lembro que nesse primeiro curso que eu fiz de massagem, uma senhorinha olhou para mim assim e ela me deu uma lista quando acabou o curso de todos os livros. Livros que eu passei a vida inteira depois estudando, Feldenkrais, Consciência pelo Movimento, Biodinâmica, Bioenergética, ela foi nomeando e me deu e falou: olha, esses são os. Existem muitas obras, mas essas daqui são as principais. Kellerman. Que é alemã, que hoje em dia é uma coisa que eu estudo bastante também, né? Através de diálogos formativos com a Denise Passos, enfim. Então, ela meio que foi abrindo, né, essa porta e eu fui indo num caminho meio solitário, assim, me formei na psico. E aí eu fui por duas vertentes, assim, eu comecei a estudar psicoterapia biossíntese, fazer um trabalho, um grupo de estudos com um professor, que foi muito interessante, que é Que uma é um das pouco, linhas da que é um a pouco. biossíntese é uma linha dentro das psicoterapias de abordagem corporal, né? Eu passei esse primeiro curso que eu fiz de massagem foi massagem biodinâmica, que é uma massagem também fundada pela Gerda Boysen, que estudou Reich, foi paciente do Ola Hackness e tal. E ela desenvolveu o trabalho dela de escutar o psiquismo através do corpo e através do toque. Então, eu Uhum. estudei um pouquinho da massagem biodinâmica e depois fui para a biossíntese, que também é uma linha de psicoterapia corporal mais sutil, porque não sei se ainda é hoje assim a divisão que eles faziam, mas dentro das psicoterapias corporais, das abordagens corporais que derivaram de Reich, tinha uma divisão entre as linhas
que trabalhavam mais com descarga e as linhas que trabalhavam mais com relaxamento. Então, tanto a biodinâmica quanto a biossíntese são linhas da abordagens de psicoterapia corporal que vão trabalhar mais com relaxamento, mais com o corpo num estado de regressão para acessar as memórias, né, e os traumas, enfim, de um jeito mais suave, né, com menos descarga. O Reich, o Lowen trabalhavam a partir de um exercício mais de carregar o corpo de energia e, a partir da descarga, acessar os lugares mais delicados, trabalhar com a coraça, trabalhar com esses lugares onde a gente está mais vulnerável, poderia dizer assim. Sim. Desse início e desse primeiro caminho de encontrar a sua linha e também em paralelo, porque né, a gente estava querendo ou não juntas aí nesse processo, você também foi trabalhando com o seu pai também, desenvolvendo mais também o seu lugar, né, de aceitar esse seu lugar de curadora e aceitar um pouco mais esse lugar que vinha espiritual. Tem uma coisa, às vezes, que eu vejo na psicanálise de ser um pouco separada, né, de separar um pouco o espiritual do psicológico. Então, como que para você foi a união dessas coisas dentro desse processo corpo, mente e espírito? Eu acho que tem poucas abordagens que falam de corpo, mente e espírito, assim, ou você acha abordagens que falam mais de corpo e de mente, ou você acha algumas que falam mais de espírito e falam menos de corpo, ou você tem umas que desenvolvem, né? A psicanálise tem um pensamento brilhante, super estruturado sobre o psiquismo e as relações humanas, mas eu acho que cada linha vai dentro de um foco, né? Então, eu acho que, para mim, a questão da espiritualidade sempre teve comigo, assim, como eu cresci dentro disso, é uma coisa que já tá, né? Foi natural. Foi natural, assim. Mas, como eu vivia muito essa dimensão espiritual, né? Paralelo à faculdade, a minha vivência de grupos, do Instituto Ser Humano, de Temascal de Cerimônia, era muito intensa. E eu fui sentindo que eu fui ficando muito aérea, assim, muito etérea. Então, eu chegava dos trabalhos que eu fazia, dos temascais, das cerimônias, e eu chegava na faculdade e eu estava totalmente fora, assim, do meu corpo, e viajando, e naquela brisa da experiência, do que eu tinha acessado e tal. E aí, para mim, o corpo foi meio assim, pera, como é que eu acho uma casa para o meu espírito, sabe? Como que eu vou encontrando uma estrutura onde eu possa ancorar essa alma que vai tão longe, que vê tantas coisas e que, né? Porque também, se eu não tenho corpo, como é que eu, sei lá, como é que eu me sustento, como é que eu ganho trabalho, como é que eu tenho ritmo na minha vida, né? Enfim. Então, para mim, o trabalho de corpo foi o que eu acho que a espiritualidade já estava, o trabalho de corpo foi o que foi me ajudando a assentar, A né? E hoje ancorar em dia, mesmo, né? vendo que nós somos seres complexos, né? Com muitas dimensões, mas o nosso corpo é a gente, não existe o corpo e a psique, o corpo e a alma, o corpo e a espiritualidade. A gente é uma unidade. E aonde essa unidade se dá é dentro do nosso corpo, né? Total. Então, para mim, o trabalho do corpo foi me ajudando. Então, teve esse comecinho ali dentro com as psicoterapias corporais e também eu fui entrando em contato com o trabalho do Body Mind Centering já ali dentro da faculdade. O Body Mind Explica um Centering. pouquinho o que é para as pessoas, o que é o Body Mind Center. O Body Mind Centering é uma técnica de educação somática que foi criada pela Bonnie Cohen, que é uma americana, ela era terapeuta ocupacional, mas que tinha uma vivência de corpo gigante, de dança, de movimento, enfim, de circo. Ela cresceu. Deu uma travadinha no Damar. Pronto. E aí, a Bonnie desenvolveu um trabalho mais de reorganização do corpo a partir de muitas frentes, assim. Ela foi acessando as pessoas através do toque, através do movimento dos órgãos e desenvolveu uma técnica super ampla, né, de educação somática, então, que é um trabalho de
de reorganização de si a partir do corpo, né? E muito pautada na anatomia e no desenvolvimento neuromotor do bebê, né? Todo esse estudo de como o desenvolvimento do bebê tem a ver com a nossa evolução dentro da Terra, né? E entendendo isso para a gente poder entender como o nosso corpo se organiza. Então, a Boni criou esse trabalho riquíssimo. Dentro da faculdade, quando eu estava na psicologia, tinha amigos nas artes do corpo que já estudavam BMC. E aí eu entrei por aí, fui da primeira turma de BMC de São Paulo, quando a formação estava chegando aqui. E aí, na época, minha professora me apresentou para o Mark, que na época ele era um diretor pedagógico do Body Mind Centering. Eu me apaixonei pelo trabalho dele, né? E aí eu comecei a querer estudar com ele, para os Estados Unidos, estudar com ele, fazer BMC com ele. Só que na época que eu fui estudar com ele, ele estava saindo da escola do BMC e formando a escola dele de Body Mind Movement, que é um trabalho muito parecido com o do BMC, mas que ele foi integrando um pouco mais as questões da subjetividade, o trabalho que ele tem com Somatic Experience, trabalho com trauma e tal. Então, ele vai trazendo uma camada mais psi, mais subjetiva para o trabalho da educação somática. E aí eu fui para Pittsburgh, primeira turma dele, 10 malucos do mundo inteiro, fui lá estudar com ele. E aí fiquei 5 anos indo para os Estados Unidos fazendo essa formação. Chegava aqui no Brasil, meus amigos psicólogos, ninguém entendia porra nenhuma do que eu estava fazendo. Era um trabalho muito diferente, assim, e eu não tinha muita interlocução. Então, eu ia, ficava 1 mês e meio imersa nesse trabalho lá nos Estados Unidos, voltava para cá e falava, putz, com quem que eu vou trocar? Eu punha o trabalho numa caixinha e seguia a minha vida, assim, né? E aí, nesse período, Max, você estava estudando, você já estava atendendo, você já estava atendendo clínica, como que estava? Eu já estava atendendo e eu atendia psicoterapia e atendia massagem, né? Fazia esses 2 tipos de atendimento. E aí comecei a trazer um pouco mais disso para o meu trabalho, mas com muita dificuldade, porque as minhas referências, junto com essa formação, eu fui fazendo a formação em psicossomática, também psicanalítica. Então, as minhas referências aqui no Brasil eram muito psicanalíticas, tinham uma compreensão do corpo, um estudo sobre o corpo, mas pouca entrada de trabalho com o corpo mesmo, né? Então, eu ficava meio assim, sem saber como fazer essa junção. E aí chegou uma hora... E eu também não era BMC, porque o BMC já existia aqui no Brasil. Como eu fui fazer com marca, a minha formação não era reconhecida aqui. Então, eu não tinha muito turma, assim, sabe? E aí, foi chegando uma hora que eu comecei a falar, cara, eu preciso, tipo, sei lá, ter coragem de expor esse trabalho, começar a trocar uma ideia com as pessoas. E aí, trabalhei com fisioterapeutas, fui conversando com as pessoas que já tinham feito outras formações, fui entendendo essa questão das dissidências dentro das escolas, que é super forte dentro do Brasil, seja nas escolas de psicoterapia, seja nas escolas de movimento, de educação somática. Então, fui entendendo também uma questão mais política ali né, da escolha que eu tinha feito de estudar dentro do BMC e ver que eu não tinha campo aqui, né? Assim, mas comecei a fazer a minha rede, assim, né? Comecei a estudar e aí tiveram duas formações bem importantes que me ajudaram, assim, foram 2 coisas que me ajudaram a, mais uma vez, dar uma sentada, assim, no meu corpo, ganhar um outro corpo, né, para esse trabalho, que foi começar a estudar o pensamento formativo com a Denise Passos, né, o estudo do Stanley Kahneman, e o movimento autêntico com a Soraya. Então, meio que eu fui continuando minha formação com essas 2 bruxonas, professoras com quem hoje eu trabalho. E isso me ajudou, assim, a ir ganhando mais rede, né? Mais amplitude para o trabalho, entendendo que a clínica e o corpo não eram 2 coisas separadas, né? Que
precisava ter numa caixinha o BMM, na outra caixinha a psicossomática, a psicanalítica, que a gente está falando de uma coisa só, um fenômeno só, sabe? Uhum. E foi muito difícil, porque dentro da psicanálise tem um enquadre clínico, né, de atendimento e tal, e eu não conseguia muito sair disso. As pessoas vinham para sentar no sofá e conversar comigo. E você E, queria trazer para o corpo. e eu queria, mas também não sabia e ficava achando que eu não podia, enfim. Então, foi uma pesquisa longa, assim, até eu falar, cara, é uma coisa só. Acho que o pensamento formativo me ajudou muito, porque tem um trabalho clínico com o corpo, com o que está acontecendo com o corpo. Então, isso foi me ajudando a fazer essa conexão, né? E aí eu comecei, o meu trabalho foi ficando mais interessante, assim, fui gostando mais dele, sabe? Sei. Nessa construção dessa sua nova linha de trabalho, né? Dessa linha que você estava montando, que é a sua própria linha de trabalho, é, você acabou tendo uma certa dificuldade, acredito, no início, com os clientes, com o que você estava oferecendo e encontrando também a turma que eram os seus clientes, seus pacientes. Como que foi para você acessar esses novos clientes e expor o seu trabalho? Então, no começo era assim. Eu falava assim, ó, ainda estava dividindo, tá? Sabe? Tipo, corpo e mente dentro de mim, por mais que eu estudasse, ainda estava cada um numa gavetinha, cada um num lado do cérebro. Aí, então, eu falava, metade da sessão a gente vai conversar, outra metade a gente vai trabalhar na maca. Aí, beleza, comecei assim, então eu dividi a sessão. E aí, depois, com o passar do tempo, essa linha foi borrando um pouco mais. Eu podia trabalhar com o corpo só com a pessoa sentada, olhando as expressões dela, ou fazendo ela fazer algum movimento, ou levando para um trabalho mais de toque, usando a máquina. Então, eu comecei a ficar mais à vontade Uhum. para circular, né? Para falar, bom, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, o que eu sinto que eu tenho que fazer, usar a ferramenta que eu tenho aqui e não ficar esperando alguém me dar a permissão superior para eu poder fazer alguma coisa, assim, sabe? Então, foi me arriscando e experimentando que eu comecei a fazer. E eu tive sempre uma coisa muito louca de receber pacientes muito nesse limite psicossomático, assim. Questões que não eram exatamente orgânicas, a pessoa não tinha uma doença orgânica, mas ela tinha uma questão muito forte com o corpo Uhum. e os sintomas eram gigantes e eu precisava tentar dialogar com aquilo, assim. Então eu recebia pacientes com questões somáticas muito fortes. E no começo casos muito graves, assim, muito graves. Eu nem tinha ideia na época quão grave eram os casos que eu estava atendendo, mas essas pessoas foram me ensinando, assim, né? Como que eu ia fazendo essa conexão, qual que era a intensidade, o que elas podiam receber ou não. E também foi muito legal ter feito a formação em psicanálise, porque como é um trabalho muito criterioso e tem toda uma leitura de uma leitura, né, dos casos clínicos, um diagnóstico, assim, me ajudou também a ser mais cuidadosa com o que eu podia oferecer e o que eu posso oferecer para cada pessoa, porque tem pessoas que você não pode chegar com um trabalho muito intenso, né? Uhum. Tem pessoas que você não pode chegar com um trabalho de descarga dentro da minha percepção, né? E tem outras pessoas que é super importante, então começar a fazer essa variação, né? Entender o que cada corpo estava me pedindo, não ter uma receita de bolo que funciona para todo mundo, porque as pessoas têm as suas histórias e os nossos traumas, a nossa história de vida, ela é sentida, vivida pelo corpo, né? Total. E nesse processo você começou pouco a pouco a trazer também o seu trabalho xamânico, sua espiritualidade para esse processo corpo? Não, só muito lá na frente. Então, Vê, assim, acho que a história de você fazer uma faculdade de psicologia, É muito doido porque a gente tem que se aceitar, né? muito, muito, porque dentro da faculdade de psicologia, assim, você não pode, eu lembro de aulas que eu tinha em que a gente não podia ter nenhum recurso que remetesse a nada que fosse espiritual, místico, nada disso. Então, assim, limpa isso.
E eu fui procurar uma técnica, mesmo sabendo que eu era dessa linhagem aí, toda essa família xamânica que eu, graças a Deus, tenho comigo, que eu precisava fazer um negócio científico, entendeu? O BMM é muito científico. Você vai estudar a pulsação da célula, a respiração da célula, o funcionamento do coração. É muito biológico o estudo, assim, né? Então, essa conexão, para mim, foi sendo feita, assim, num outro plano. Eu sabia que quando eu estava trabalhando numa outra dimensão. Mas eu não estava necessariamente trazendo ela, sabe? Ou nomeando essa outra camada de trabalho, né? Eu acho que tá comigo. Tá com você, E quando uma pessoa hoje em dia faz um trabalho com você, não tem como. Querendo ou não, às vezes vem um, né? Vem um trabalhinho ali. Isso eu não faço com todo mundo, né, Benedito? Eu só acendo salve com os amigos. Ai, ai. Ô, Má, em paralelo a isso, né, veio o Mateu. Você ficou grávida, você foi mãe. E isso muda muito o processo todo como ser humano. Como que foi para você a maternidade? Foi muito forte, né? Ficar mãe, assim, eu quis muito ter o Mateu. E aí a minha gravidez foi maravilhosa, assim, eu tava uma grávida plena e eu senti o que ele sentia e eu achava que eu tava, sabe, que eu era uma deusa, que eu tava recebendo toda a informação do universo e aí ele nasceu. E aí toda aquela divindade assim chegou na Terra e eu falei, caraca, meu, todo o trabalho que eu estudei de bebê, eu não sei aplicar no meu filho, não consigo, não funciona. Ele tinha cólica, chorava pra caramba, assim, os 3, 4 primeiros meses. Foi um puta perrengue, assim, sabe? Mas foi um túnel para mim o puerpério, assim, porque enquanto eu tava ali naquele processo muito silencioso com ele, tentando entender as questões dele, o choro dele, as minhas questões, né? Minha transição ali, porque a gente sofre uma mudança muito radical, assim. Enquanto eu estava vivendo essas questões, eu também fui revendo muita coisa, assim, né? Eu comecei a pensar que eu precisava ter um modo de. Eu comecei a ver na minha relação com ele que eu não me autorizava, assim como eu não me autorizava com todos os conhecimentos que eu tinha, assim, e aquilo foi ficando tão forte que eu falei, cara, pera, né? Chega de ficar batendo continência para todos os meus mestres, tendo sempre que pedir permissão para alguém antes para eu poder falar alguma coisa, para eu poder me posicionar. Então, quando o Mateu nasceu, nesse processo de elaboração ali do puerpério, eu comecei a pensar que eu tinha que ter a minha voz, que eu precisava ter um campo de trabalho maior para mim, que eu já tinha servido aos meus professores, aos meus mestres muito tempo, que eu continuaria a servir, mas que eu precisava ter uma expressão minha, assim como eu queria ter uma expressão com ele como mãe. Então, o Mateu, ele me abriu o canalzinho, assim, da criação, sabe? Porque minha vida foi embora depois que ele nasceu, assim. Aí, enquanto no primeiro ano de vida dele, eu resolvi trazer a formação do BMM para o Brasil. Fiz um teste e tal, trouxe o Mark, meu professor, para cá para ver se rolava. Abri meu consultório, fiz o Núcleo Pulso, né, que é o espaço onde eu trabalho. Até antes da pandemia era meu templinho ali, onde eu tinha as aulas de grupo e meus trabalhos individuais e tudo. Então, tudo isso aconteceu quando ele nasceu, assim, sabe? Porque me deu uma coisa de falar, de buscar uma expressão própria, assim, né? E aí minha vida virou, assim. Eu comecei a organizar a formação do Body Mind Movement aqui no Brasil. A formação foi rolando super bem. A gente criou uma comunidade linda, assim. E o Núcleo Pulso também acontecendo. Então, foi um processo muito legal de criativo, assim, de criação, né? De achar uma expressão mesmo. A gente fala assim, e aí nasceu no Núcleo Pulso, tem um paralelo a isso, que é o lugar, né, da empreendedora, né, da empresária, do fazer planilhas, do entender um monte de coisa que a gente que é de humanas é super difícil para a gente, mas que, querendo ou não, tem que mergulhar.
Para você, você teve pessoas para te auxiliar ou você que foi sozinho, entendendo, não, vou abrir um espaço, vou, né? Porque ou você aluga um espaço e produz as formações, ou você tem seu próprio espaço e você realiza as formações, né? Como Eu foi para sim você? precisava ter uma ancoragem para poder trazer a formação do BMM, que eu precisava ter um espaço, e aí o Núcleo Pulso, eu já tinha vontade de ter um lugar maior, que é a minha salinha, que eu pudesse fazer mais trabalho em grupo e tal. E aí, quando eu fiz o Núcleo Pulso junto com o BMM, e eu pedi muita ajuda, Veri, porque assim, eu não sei se eu vou nessa vida ser uma boa pessoa em matemática, em exata. Acho que talvez nessa vida não. Mas sei lá, eu peço ajuda, não sei. O que eu não sei, eu vou tentar aprender. E se eu não posso aprender, eu vou chamar alguém para estar do meu lado que me ajude, assim. E aí Uhum. aconteceu que eu fui criando assim, uma estrutura grande. Eu fui chamando gente para trabalhar comigo, eu fui fazendo um monte de permuta, eu fui organizando um trabalho em cima de muita troca, de muita parceria, de muita gente que acreditou no projeto, veio comigo, trampou pra caramba comigo do zero, sabe? Então, assim, foi muito legal esse processo, sabe? Mas do jeito que eu podia fazer. Eu acho que hoje em dia, até com esse fenômeno que está acontecendo agora, né? Acho que a minha aprendizagem é secar a estrutura, no sentido de que tem coisas que tem que estar mais perto de mim, né? Desde a babá do meu filho, que não tem mais, então sou eu que estou cuidando dele, o que, que cabe dentro da minha vida, dentro desse espacinho de tempo, até como é que eu organizo a minha equipe que está menor, que está mais enxuta, para elas poderem trabalhar também. Então, acho que mais primeiro foi um momento mais de expandir, assim, abrir muita rede, e agora eu estou entendendo uma estrutura um pouco mais simples, assim, sabe? Que tipos Mas de é trabalho, que tipos de trabalho que o Núcleo Pulso faz? O Núcleo Pulso ele oferecia durante os primeiros anos aulas de dança, né, de consciência corporal, de educação somática. Então, assim, foi assim que nem minha clínica foi chegando pacientes muito específicos para mim, o Núcleo Pulso também começou a atrair professores e propostas de trabalho na linha do meu trabalho. Então, curso de massagem, curso de yoga para gestantes, cursos de corpo super interessantes, pesquisas de dança muito interessantes, workshops somáticos. Então, ele foi meio que ficando com essa cara, assim, né? Uhum. Que legal. É muito doido a gente hoje em dia poder falar sobre coisas, né, que antes, de certa forma, eram um pouco separada da gente, assim, né? Era um pouco colocado numa caixinha e que a gente não poderia falar sobre esses assuntos. Você, em paralelo, você continuou muito o seu trabalho espiritual e de conhecimento, de conhecimento de evolução, assim, digamos, de evolução, de trabalho de consciência, né? Ah, nesse processo todo, como que pós-maternidade e com o núcleo pulso, como que você foi se trabalhando para ter a estrutura, não só o corpo, mas a estrutura mente, corpo e espírito, como a gente está falando, da Mariana? Ai, Vê, eu acho que, assim, no começo, né? Quando conciliar a maternidade com todos esses trabalhos, porque foi um mundaréu de coisas assim, eu acho que eu vivi uns 2, 3 anos, assim, bem na intensidade de tudo que ia aparecendo, né? Claro que esses trabalhos sempre é, tendo a sorte de estar em trabalhos em que eu aprendo muito, né? Então, isso sempre teve presente. Só que eu comecei a perceber que eu estava numa pegada assim de me doar muito, sabe? Muito para fora, às vezes até precisando ficar mais com o Mateu, mais na minha casa e me doando muito para os meus alunos, para o projeto e aí eu comecei a perceber que eu precisava receber, assim, né? Então, depois de 3 anos formando a galera aqui, eu comecei a fazer um curso para mim, que eu ia no México com pessoas que também estavam já formadas no BMM, para a gente estudar, para a gente aprofundar, e eu ficava lá. Essa conexão com esse curso, com o México, com a galera de lá, foi um espaço de descanso dentro da minha vida, assim, ser um lugar de alimentação, sabe? Sei.
E ali, o xamanismo para as pessoas no México tá na veia deles, assim, a questão com a espiritualidade, né, com os saberes ancestrais, assim, tá muito lá. E as pessoas integram isso com uma naturalidade, assim. Então, para mim, foi muito legal. Foi um resgate muito forte ver que isso estava presente também, começar a me autorizar e conectando esses diferentes saberes, assim, né, com a prática toda. Que legal. É muito doido porque a gente, né, aqui conversando sobre a vida do outro, né, mas uma vida que eu conheço tanto, mas ao mesmo tempo conversando sobre a vida do outro, a gente vai pensando nesse corpo que se constrói, né? Então você foi se construindo e como às vezes a gente não, muitas vezes eu tenho falado isso aqui nas entrevistas, como a gente não às vezes a gente não tem ideia o que a gente está fazendo no nosso passado, que se constrói o nosso futuro, que se constrói o nosso presente, né? E que tudo vai fazendo essa conjunção desse novo ser que a gente está sempre nesse processo. É, nesse seu processo, você acabou de citar que você ficou um período percebendo agora, né, muito mais do que antes, percebendo que você estava um pouco distanciada de coisas que a Mari precisava. Oi. É, você Agora. olha mais para o teu feminino, você respeita mais o teu feminino, você... Não sei, entrou a minha pergunta ou não? Faz de novo, ver. Perdi uma Tá. partezinha. Então, que nesse processo todo que você falou, que você acabou se distanciando um pouco do que a Mari precisava, né? Você agora está muito mais ciente do quanto que você precisa. Você acabou olhando também, você olha hoje mais para o teu feminino, para as necessidades dos teus ciclos, das tuas nuances. Sim. Assim, dentro do BMM tem um trabalho muito profundo com os órgãos internos, com as glândulas. Então, assim, para mim me conectar com as minhas glândulas, meus ovários, né, dentro do trabalho dos órgãos com o meu útero, tudo isso já me trouxe uma noção, assim, de como encontrar uma raiz física no meu corpo para esse lugar receptivo, é, para esse lugar poderoso que é essa energia sexual que a gente tem, sabe? Eu fui conectando isso através dos ensinamentos do corpo e do BMM, assim. Mas eu acho que com o passar do tempo, assim, né? Conforme as coisas foram se acalmando um pouquinho, eu comecei a poder me receber de volta, assim. Eu sinto que esse trabalho de se receber de volta, se eu poderia nomear algo que é feminino, é isso, assim, né? Eu acho que já tem uma característica muito feminina de ser uma mãezona, de acolher a galera, de receber todo mundo, mas começar a me receber, sabe? Assim, que eu tô precisando hoje? Eu tô precisando ficar quieta, hoje eu tô precisando sair. Como que eu me escuto mais nesse sentido, né? O que me faz bem, o que não me faz bem, o que é legal para mim estar perto ou não, que energias me fazem bem, que energias não me fazem bem. Começar a poder filtrar assim mais as coisas, né, para de repente não me ver tão esvaída, assim, porque muitas vezes, sei lá, eu terminava um processo, uma semana, um módulo de uma semana, de duas, que eu estava dando aula, coordenando, recebendo um monte de estrangeiro aqui, cuidando do meu filho. Quando acabava, eu tinha dado tanto, assim, que não sobrava para mim, sabe? Uhum. E isso me deixava muito triste, muito cansada, puta trampo para retomar minha energia de volta, assim. Então eu acho que tem tido uma consciência mais de me receber, né? E desde me receber nas aulas que eu dou, de ouvir, de receber o feedback, mas de também ter esse tempo de digestão, assim, né? Sim. Mal, o que que te move? O que me move? Nossa, Vê, eu acho que eu tenho uma vontade assim de me jogar na vida, sabe? De conhecer gente, de ter experiências assim. Acho que, em princípio, isso é uma qualidade mais indiscriminada, tipo, me jogar no mundo. E agora
eu acho que está muito mais preciso, assim. Então, eu tenho... O que tem me movido, assim, eu gosto muito de aprender, sabe? Então, hoje em dia, eu quero aprender muito movimento, assim. Eu estou muito focada na questão do movimento, porque como eu venho da psico e trabalho com movimento há muito tempo, me faltou um conhecimento formal de movimento. Eu fui aprendendo a fazer as coisas pelo sentir, pelos fluidos do meu corpo, pelos órgãos, por uma qualidade muito sensorial e muito pouco da forma, assim. Então, hoje em dia, eu estou muito movida pela questão de aprender formas de movimento. Uhum. E eu acho que aprender a ser um canal, né? Ver assim, ouvir, estar presente, deixar as coisas me atravessarem, poder transmitir, sabe? É, diminuir o tamanho do ego, da minha importância, sei lá, eu tenho essa busca pessoal, assim, acho que isso me move, sabe? Que legal. Você falou aqui, né, que tem muitos processos, ainda mais nesse momento de readaptação do que vai ser, de enxugar um pouco o núcleo pulso, mas ao mesmo tempo ainda fazer uma entrega, passar mais tempo com o Mateu. Mas você também tem cursos, né, teus, agora nessa aceitação da Mariana, do processo da Mari, de aceitar todos os caminhos que você trabalha. Tem cursos que você vem desenvolvendo e que agora vão sair do físico, né, do corpo, para ir para o virtual. Como que para você está sendo essa adaptação e o que você está trazendo? Tá. Então, no primeiro momento, a primeira revisão que eu fiz foi como dar conta dos alunos que eu já tinha do BMM, né? Então, como atender essa comunidade que a gente criou. Então, a gente criou algumas aulas online para acompanhar essas pessoas, para eles terem um contato seguido com o material, então fechado ao nosso público. A gente está pensando em montar um módulo para eles também continuarem ativos. Mas pessoalmente, eu estou reabrindo, eu vou reabrir uma turma que eu ia fazer presencialmente, que chama A Coluna e a Serpente que Vive Dentro da Gente. E eu vou começar esse curso na semana que vem. Então, esse curso tem um pouco do estudo assim da anatomia da coluna, né, dessa pesquisa da coluna enquanto esse lugar no nosso corpo que nos dá um eixo, que nos dá uma integridade, né, no nível psicofísico, assim, que não é só um lugar anatômico, mas ele é um lugar também de interação de onde eu saio para onde eu volto, né? De eu poder me reconhecer no meu eixo e também de estudar outras estruturas anatômicas que estão muito vizinhas à coluna, como o nosso tubo digestivo, nossas glândulas endócrinas, que de alguma maneira dão suporte para esse tubo, então que a gente pode se mover ou conhecer esse eixo de um jeito mais flexível, sabe? Uhum. E o Body Mind, agora, depois que você trouxe para o Brasil, estruturou tudo mais, qual foi o crescimento? Como que está essa comunidade do Body Mind no Brasil? O Body Minds ele começou aqui em São Paulo, né? Então a gente fez a primeira turma. Quando a gente começou a segunda, foram 3 anos com essa primeira turma. Quando a gente formou a primeira turma, a gente começou também, abriu a escola no Rio de Janeiro. E a gente tem também uma escola em Recife, então a gente estava começando uma expansão legal, assim, do trabalho em outras cidades, né? E também esse ano era um ano que a gente ia começar uma formação de professores, formar mais professores pelo BMM para a gente poder dar conta dessa demanda de cursos em outros lugares, né? Então, a gente tá indo legal. E agora a gente está tendo uma experiência, eu estou tendo uma experiência que eu nunca tinha tido, que é numa aula de Zoom, de repente, dar aula para a galera do Rio, de São Paulo, de Recife, todo mundo junto, sabe? Que É legal, bem, é bem interessante. que legal. E quanto tempo que demora essa formação? A formação do Body Mind ela dura 3 anos, né, de educador do movimento somático. Então, são 12 módulos e a gente em São Paulo faz esses 12 módulos sempre nas férias. Então, são 2 módulos em janeiro, 2 módulos em julho. No Rio de Janeiro é uma vez por mês, então eles são mais diluídos assim. E em Recife também são por módulos de semana, eles têm um cronograma um pouquinho diferente, porque
eles fazem menos módulos por vez, né? E ele é E aí aberto para todo tipo de gente ou é só com alguma formação específica? você não precisa ter nenhuma formação prévia, ele é um curso muito amplo que você vai aprender anatomia do seu corpo inteiro, assim, né? E aprender anatomia não só desde o ponto de vista, sei lá, dos livros ou da fisiologia, mas como que é essa anatomia dentro de você, sabe? Eu sei como é que funciona meu coração, toda a parte física dele, mas também aonde ele está no meu peito e o que acontece quando eu entro num pulso mais rápido, o que acontece quando o meu sangue volta para mim, quando ele está indo para as extremidades, ou seja, eu vou vivenciar a anatomia de vários jeitos, assim, né? E aí, além disso, também tem esse estudo do movimento humano a partir do desenvolvimento neuromotor do bebê, da criança e tal. Então, é uma formação muito completa. Se a pessoa não tiver nunca feito nada de corpo, ela vai receber muita coisa, né? Porque tem muito toque, tem muita técnica de movimento, muita facilitação de processo em grupo, essas coisas. Desculpa, minha. Sua máquina. Ai, ai, que engraçado. Mas é muito legal isso, porque assim, a gente vê um acesso, né? Principalmente agora nesse momento, mas a gente vê um acesso muito mais aonde a gente vai derrubando os limites das coisas, né? Então, Sim. você pode, desde do que você está contando aqui, você pode transitar em caixinhas separadas e hoje, pouco a pouco, você está estabelecendo cada vez mais essa linha contínua que é do seu trabalho. Isso é muito bacana. Os seus clientes têm gente, pacientes, eles tem gente que está contigo desde o começo e que acompanhou essa transformação. Agora não mais, mas assim, teve gente que ficou comigo uns 6, 7 anos e passaram por toda essa revolução, assim. E eu acho que as pessoas que estão comigo não são só meus pacientes, mas eles têm paciência comigo, porque eles vão aceitando, vão topando as minhas loucuras, assim. Eu acho muito legal isso, assim, porque também são pessoas que me permitem amadurecer meu trabalho nessa relação, né? Que legal. E com o Mateu agora, nesse período de pandemia, você consegue também trazer um pouco do seu trabalho com o Mateu, estar mais presente no sentido de compreender mais o corpinho dele e o seu corpo com relação ao corpo dele? Sim, acho que eu estou mais presente com ele, bem mais. Isso está sendo uma coisa maravilhosa para mim, assim, porque eu fui entrando numa velocidade muito grande, muito trabalho, então está sendo lindo para a gente estar junto mais. E ele é meio esponja, assim, então eu estou pesquisando um movimento e quando eu vejo ele para do meu lado, começa a fazer o que eu estou fazendo sem eu ensinar. E eu quero ensinar ele, ele sai fora, assim, ele não quer, mas ele vai pegando meio na beira, assim, sabe? Que E, legal. e tá sendo muito legal ver, assim, também, né, o que esse corpo novo dele precisa nesse momento, quais são as necessidades. Enfim, é difícil uma criança dentro de casa, uma criança de 5 anos dentro de casa, sabe? Precisando se expressar, correr. Então, a gente está tentando se ajustar, né? Que legal. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui. Legal, a Cris Portela falando, deixando um beijo pra gente, dizendo que você foi uma divisora de águas na vida dela com o BMM. Ah, que fofa. É muito legal, né, a gente enxergar o quanto que, até te perguntar isso, o que que te inspira, por onde que você sente as suas maiores inspirações? Por onde? Ai, não sei, Veri, tem gente que me inspira, assim, eu acho que as pessoas, sabe? Quando você vê uma pessoa conectada, uma pessoa que tá ali, eu acho que tem uma coisa assim que eu entendi que tal alguém que tá junto com o próprio movimento, né? Isso para mim me inspira muito. Assim, recentemente eu descobri um professor novo, né, que é o Ido Portal. O trabalho dele está me inspirando muito, assim. Então, eu vou procurando esses mestrinhos aí, assim, para eu seguir, sabe? Eu fico na cola dos professores, assim.
Acho que essa possibilidade de evoluir é muito louca. E quando você trabalha o corpo, você sente isso, sabe? Você faz uma coisa, você fala, puta, eu não sei fazer isso, eu não dou conta. E aí, quando você vê, você tá dando conta de algo novo e você conseguir ativar alguma coisa nova através do seu corpo, você ativa no seu pensamento, na sua organização espacial, na sua compreensão do tempo. Então, eu fico muito intrigada com isso, assim, né? Com essa maestria que a gente pode ter com a nossa vida, com o nosso corpo. Que legal. E você continua frequentando os temascais do seu pai, os movimentos do Ishi? Ó, um pouco menos, né? Porque eu estava fazendo muita viagem para dar curso do BMM, mas sei lá, uns 2 temascais por ano, assim, eu vou. De vez em quando eu dou sorte, eles me chamam para conduzir uma cerimônia, eu vou que vou. Que Mas legal. a minha casa ali, né? Assim, eu acho que o Ishi, sem eu saber, formou uma base para muita coisa, assim, né? Então, só é muita gratidão por ter tido esse trabalho assim na vida. Sem dúvida. Acho que foi muito legal o nosso papo aqui, porque a gente conseguiu abordar um pouco, né, nessa sua trajetória, o corpo, a mente e o espírito como um todo, até como falou aqui, como um todo, como é o nosso corpo e como a gente vai se construindo e percebendo que a gente precisa estar ancorado, né, no corpo, tá ancorado na mente e tá ancorado no espírito, né? Nossa âncora tem que ser num fluxo total das coisas e pouco a pouco a gente vai, né, com isso, tendo mais corpo para poder viver tudo que a gente está vivendo e experienciando, né, Má? Sim, com certeza, Vê. Que Ai, bom. quero te agradecer. Obrigada, adorei conversar com você aqui. Muito Delícia. bom, muito bom. Obrigada a todo mundo que veio, que participou aqui da nossa conversa. Acho que foi muito legal a gente, né, trazer aqui. Você trouxe um monte de referências, então é muito importante depois as pessoas pegarem e buscarem aqui. A galera tá mandando aqui, obrigado. Esse trabalho que une o físico, a mente e o espírito é espetacular. Aí, Fabiane falando, parabéns, Mari. Me sinto privilegiada por ter você como parte do BMM e conhecer você. O Dado, maravilha, amigas. Dani, curte. É isso, muito Que legal, gente. delícia. Muito bom, muito bom. Parabéns, Má. Obrigada por ter vindo aqui para a Valeu, Vê. gente. Obrigada por essa oportunidade aqui de trocar. Muito legal. Foi muito legal. Aviso todo mundo que o material vai ficar aqui 24 horas e não só depois, como todas as outras entrevistas, vai estar no YouTube em formato podcast em todas as plataformas de stream. Tá bom? Obrigada. Bom dia aí. Fica bem. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, Má.